Ok, estamos gravando. Vocês estão me ouvindo? Estou assumindo que sim, não. Sim. Obrigado por ajudar. Tipo, tá. Deixa eu falar um pouco sobre como está a matéria, gerenciamento de expectativas. Eu acho que do meu lado de vocês, também entender um pouco como andam as coisas. E eu sei que eu estou devendo muito. Eu realmente prometi muito para vocês que eu não consigo cumprir. O principal para mim é falar um pouco mais sobre o projeto, mas o Felipe está entrevistando vocês. Como é que tá as entrevistas? Quer um comentário? Quer falar alguma coisa? Tranquilo? Então, ok. O Felipe já me passou as notas dessa primeira entrevista, vou colocar na planilha. Ele também já me passou o último dump de notas, está até aqui na conversa com ele, que ele me passou aqui. Do Moodle, não, só das entrevistas, vou colocar lá também. Entendeu? E falta aqui a nota de alguém, que eu vou colocar lá na lista. No geral, eu estou corrigindo todas as notas que vocês passam. Boa parte dos erros de notas é porque eu pedi o e-mail da FMG, você colocou o e-mail do Gmail ou do DCC. Se vocês tiverem um grupo de WhatsApp, etc., passem para os amigos de vocês, porque todo mundo não faz parte da matéria, também não tem problema nenhum. Assim, esse mundo assim, não é assim mesmo, com o tempo os alunos vão sumindo das aulas. Mas se você passou um e-mail que não é FMG, aprender buga um pouco. Entende? Então eu tenho que corrigir na mão. Mas todo mundo que manda mensagem, eu corrijo, manda mensagem, eu corrijo. E por aí vai. Esse terceiro módulo, assim, eu já falei, eu tenho a filosofia de melhorar as coisas aos poucos, embora aos poucos, já ficando menos que eu esperava. Eu consegui colocar todo o material na página, com esses linkzinhos do Colab. Eu espero que tenha ajudado vocês a rodar tudo. Tudo deve executar no Colab sem nenhum problema. Ainda tem uns erros, acabei de ver um, né? Tipo assim, alguns barra N, barra Enter, etc. Mas pelo menos fica essa apostilha de CD de uma forma fácil de rodar, sem que vocês tenham que baixar os dados. Tá? Então é só você meter no Collect, executar tudo isso direto, e vou começar a fazer a migração dos outros assuntos. Então eu espero que isso tenha ajudado vocês. Como tudo na matéria é uma criação, não é um andamento, os livros são em inglês, eu sei, então existe esse esforço de fazer tudo em português aos poucos, mas espero que vocês tenham agora material bastante, não só para estudar a parte teórica, que tem os links no calendário, que eu corrigi todos eles, que foi um erro no início, né? Como também para estudar a parte prática, na matéria aqui nos notebooks. Eu lancei uma lista que o nosso amigo, que eu esqueci o nome, que está aqui, o Vitor, até me lembrou que estava errada, no sentido assim, a lista, eu não reparei no calendário que ela precisa dessa aula aqui, de regularização, que é a aula de quarta-feira, então eu mudo a data dela de entrega para além de quarta-feira. Eu sei que eu devo vídeos de código para vocês e para não prometer mais nada que eu não consigo cumprir, eu comecei a fazer uma curadoria do YouTube de vídeos scikit-learn que eu acho bom. E talvez seja melhor do que eu fazer um vídeo com esses códigos que estão aqui, né? Já que a partir daqui para frente, a matéria vem com scikit-learn mesmo. Vou colocar esses links. Talvez ajude. Se não ajudar, vocês me avisem. Né? Eu sei que eu falei que ia fazer, mas o tempo também complicado. E isso meio que vem da parte burocrática. Eu queria saber se alguém tem alguma dúvida sobre essa parte burocrática, sobre projetos, como está o andamento de tudo. Vocês tiram muito poucas dúvidas no PIN, então eu nunca sei como é que está a matéria até essas lives. Algum comentário, alguma coisa? E sendo sincero, a gente pode falar. Se quiser falar bem, mal, criticar alguma coisa, pode falar. Assim, eu não me preocupo tanto com isso, não. Deixa a gente melhorar a matéria para o próximo mês. Eu li uma, dei duas, dei três. Professor, Oi, pode falar. eu tenho uma dúvida só no gabarito do quiz de correlação. Tá. Pode falar. Na questão em que tem os gráficos lá, eu fiquei meio confuso com a resposta. Se você É puder uma que tem explicar. um gráfico que parece um seno. Sim. Tá.
eu tenho uma solução para isso. E o Daniel também levantou a mão ali, o valor. Era eu que tinha levantado a mão. Você é o Daniel. Sim. Tá, desculpa. Eu tô só com o monitor aqui, tem que ficar meio que chaveando as ideias. Eu criei um notebook para um outro aluno que veio tirar essa dúvida também, mas é que tá, né? Como ver no chat, acaba que eu não consegui tirar para todo mundo, né? No canal de dúvidas. Tem uns gráficos como esse aqui, né? Para correlação lá, né? Sim. A minha dúvida mais era em outro gráfico da mesma questão, o segundo gráfico, é porque para mim, visualmente, a correlação ela pareceu negativa. Vamos lá. Eu achei a mesma coisa também. Aí eu marquei errado também. Tá, se for um erro, a gente corrige ou cancela o quiz, mas eu não queria cancelar esse. Embora faltou um assunto no quiz, eu não queria cancelar nenhum quiz dessa vez. Né? Mas vamos ver. É a de É correlação, né? da aula 16. Olha, 16, correlação. Editar questionário. Essa aqui, 03, né? Essa aqui, né? Sim. O zero seria zero, positivo, negativo, negativo, positivo, estranho, perto de zero, talvez. Sim. Qual o problema? Essa 2 aí, a gente, eu e acredito que outras pessoas também pensamos que ela seria negativa. Aí a gente marcou o gabarito que falava que ela era positiva, como incorreto. Essa aqui, né? Sim. É um erro mesmo. Então, a gente faz aqui ser 100%. Salva mudanças. Na verdade, eu errei, né? Porque ela é errada, então eu tenho que manter ela errada, para ter duas opções corretas, para não ter esse problema no futuro. Então, ela tem que estar sempre positiva. Esqueci o menos. Salvar mudanças. Vou aqui em todos vocês e mando reavaliar todo mundo. Bem, então, isso deve corrigir o problema, veja se corrigiu ou não. Mas, realmente, era um erro de gabarito. Acabei de dizer que era um erro de gabarito. Tranquilo? Tranquilo, era só isso mesmo, obrigado. Tá bom. Mais alguém? Mãos levantadas? Dúvidas? Comentários sobre a vida no geral? Não? Então, ok. Normalmente, assim, eu sei que eu fico brincando, tenho senso de humor, mas eu entendo que o R é um pouco complicado, assim, aula assíncrona e tudo mais. Então, eu espero que vocês estejam acompanhando a matéria bem. Qualquer coisa, falem. Quem tem vergonha de falar no canal, pode falar no chat comigo, com o Felipe, mas eu prefiro o canal justamente para essas coisas não se perderem. Mas eu entendo que nem todo mundo quer falar. A partir de agora na matéria, vocês podem, para o projeto e para algumas listas, usar o scikit-learn. E acho que isso que falta um pouco em CD, assim, falta muita coisa, né, mas a matéria está bem melhor que já fez, está muito bem montadinho. Essa noção que tem um mundo do baixo nível, tipo a lista para implementar uma gradiente descendente do zero, para implementar uma velocidade. Mas tem um mundo, ou uma logística do zero, que é a próxima lista, etc. Mas tem um mundo que ele já vem pronto para a gente, que são as bibliotecas Python. Né? E no projeto, você não precisa fazer as coisas na mão, não. Você pode usar status model, você pode usar scikit-learn, você pode usar SciPy no geral. Se você pega a última aula, alguma dúvida, a gente falar alguma coisa? Não, tá. Então vamos pegar a última aula e talvez usar isso como motivador desse argumento. Né? Tipo, o grande problema a partir de agora da estatística é qual? Vocês veem um primeiro módulo que é focado em descrição de dados. Tipo, como fazer uma análise visual e correlacional e mais humana assim, de dados, assim, mais exploratória, vocês mesmos olhando para os dados e tentando entender aquilo. Vocês têm um segundo módulo, teste de hipótese, que é assim, não é falando da pandemia, que é muito ruim, obviamente, mas foi um daqueles assuntos que melhorou muito com os exemplos que a gente tem hoje, né? A gente quer saber uma diferença de um problema que a gente não sabe o futuro, necessariamente. A vacina vai funcionar? Entendeu? Então, bases como teoria musical do mito, dá para a gente ter noção, né? Se eu repetir essa noção, se eu repetir o experimento, o que é que eu espero?
Regressão e classificação, eu acho que é a parte que confunde um pouco mais o aluno, porque tem essa parte de baixo nível, scikit-learn, etc. Em vários problemas, a nossa previsão do futuro, ela tem a ver com bases de dados ocultas. Entendeu? A gente não tem o teorema Stall-Limite para garantir a nossa ideia de, vamos falar assim, olha, está aqui o que vai ser esperado em outro experimento, mas eu crio bases de dados, que é o que é chamado de base de dados de treino, validação e teste, que vai vir mais com calma nos próximos também, mas isso vai se repetir várias vezes, entendeu? Em que, assim, se eu faço um fit nessa base das bolinhas, ou se eu faço um modelo para essa base das bolinhas, o quão bom é esse modelo para a base do triângulo e para a base do quadrado, né? E só para deixar claro que eu não estou falando aqui besteira, deixa eu só lembrar bem exatamente qual foi o último conjunto de usuários que vocês viram, que foi esse aqui de viés e variância, né? E a grande motivação de viés e variância no geral, só para garantir que eu não estou falando nada além do assunto, como foi a lista, que minha máquina aquecer e permitir. Entendeu? Tinha essa noção, assim, de modelos complicados. Tá, acho que faltou aqui um conjunto de slides mesmo, então vamos dar um passo para trás. Não, está aqui, basicamente. Né? Faço, olha, essa noção de validação cruzada, pô, é isso que eu quero. Então, realmente estava aqui o assunto. Então, essa noção de validação cruzada, que é o quê? Um modelo estatístico, ele tem que funcionar para o futuro. Nem sempre o futuro vai ser uma coisa que eu vou ter o teorema Stall-Limite para garantir essa replicação do experimento. Entendeu? Então, no aprendizado de máquina, que é o da moda hoje, que ele faz sentido que é mais código, mais prático, mais mão na massa, entendeu? A gente tem essa ideia de... Existem dados, que eu tenho até hoje, onde esses dados que eu tenho até hoje, o que é que são eles? São dados, por exemplo, olha, eu coletei todos os vídeos do YouTube que eu consegui até hoje. Eu coletei, por exemplo, isso foi muito a ver com o meu doutorado. Ou peguei uma base para saber qual é a correlação entre idade e Covid e taxa de mortalidade, para ter uma relação linear. Aí, entendeu? O quanto essa relação generaliza para o futuro? O problema é que o futuro eu não conheço. Então, a gente cria essas bases de teste, né? Que são meio que falsos futuros. E a gente quer ver o quão bom é o nosso modelo. E viés e variância meio que resume esse problema de uma forma que é a seguinte. Um modelo que é muito super ajustado, ou overfitted, um modelo que desenha esses quadradinhos aqui, ele não vai ser muito bom para as bolinhas, que pode ser um futuro, é uma base oculta. Um modelo que desenha as bolinhas não vai ser muito bom para os quadrados. E por aí vai. Então, existe um meio termo de um modelo que é simples o suficiente para capturar essa tendência nos dados, que é esse sorrisinho ou esse uzinho para cima, né? E essa tendência, com sorte, ou com algumas garantias estatísticas, vão servir para o resto dos tempos. Entendeu? Nota que a gente perdeu o teorema Stall-Limite, ele foi embora. Essa informação. A gente não tem mais aquilo lá. Se eu repetir o experimento com o mesmo tamanho, com a mesma base, o que acontece no próximo experimento? A gente não tem mais isso. Então, agora a gente cria essa noção de próximo experimento e de próximo futuro com esses conjuntos de validação e teste. E a gente tenta achar o modelo ideal, ou esse meio termo dos modelos, usando a noção de viés e variância. Então, eu tenho aqui essa curva, que nada mais é do que um x ao quadrado, que é a minha hipótese, o meu H, que seria os dados reais, seria x ao quadrado. Eu adiciono um ruídozinho normal, só para subir e descer um pouco, entendeu? E aqui eu tenho x ao quadrado, 3 amostras de x ao quadrado. É uma base falsa, isso aqui é uma brincadeira, mas imagine que isso pode ser uma base real sua. E eu fiz 3 amostras disso. Se eu tenho só uma amostra, eu fiz 3 de validação e teste. Outra forma de pensar. Vou criar um modelo de regressão linear em scikit-learn, que eu vou mostrar da condição já já, né?
Isso aí que já resolve para mim o problema da regressão linear, sem eu ter que escrever o gradiente descendente do zero. Ah, Flávio, mas por que você faz uma lista e precisa dar uma aula para a gente aprender gradiente descendente do zero? Porque é muito importante para o aluno entender que aprendizado de máquina, ou essa nova estatística, que até é o meu foco, mas essa coisa que está meio que lentamente ficando mais popular do que a estatística, nada mais é do que a otimização de funções. Né? Eu vou achar um modelo, otimizar ele para os dados, entendeu? E vou pegar o melhor modelo que se ajusta aos dados, que é gradiente descendente. Já vem empacotado para a gente no Scikit-learn. Só que o meu modelo ele pode ser muito complicado. O que é um modelo complicado até agora? Gente, essa é a primeira matéria de base de vocês. Assim, algo também é, mas seria assim, algo é mais uma base. Né? Um modelo complicado até agora seria um modelo onde você tem atributos polinomiais muito altos. Porque com um polinômio muito grande, eu consigo desenhar tudo. E você vê que se eu faço um polinômio aqui, que eu nem sei que grau eu fiz, de grau 12, e eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos. Né? Você vê que o polinômio de grau 12, ele desenha perfeitamente uma base de dados. Mas o quanto que esse polinômio de grau 12 ele consegue generalizar para outras bases. Quando tem outras bases aqui, você pode pensar que representam futuros possíveis. Entendeu? E você vê que a minha outra base das bolinhas, se eu mensuro esse erro quadrado médio, não é muito bom. Porque eu fiz um modelo que é muito super ajustado, ou overfitted, para os dados de treino. Como eu não tenho mais o intervalo de confiança que eu tinha antes, embora ele pode voltar aqui também, que eu vou falar um pouco sobre isso agora, mas como eu não tenho para todo o problema de aprendizado de máquina, eu crio essas outras bases de dados, treino, validação e teste, e vou ver no quão bom é. Em algum momento, se eu criar uma função 1 mais x ao quadrado, basicamente uma regressão polinomial, você vê que ela tem um erro baixo e estável em todas as minhas bases de dados. Então, isso é o melhor modelo que vai prever o futuro quando eu colocar isso em sistemas ou num artigo científico. Obviamente, existem algumas falhas nesse pensamento, porque a sua base inicial pode ser muito mal coletada. Isso é um dos problemas que a gente não aborda em CD, só fala deles, mas a gente tenta assumir que as bases são bem coletadas na prática. Né? Quando a gente tem um modelo que é muito super ajustado, como esse aqui, a gente pode dizer o quê? Que esse modelo tem um baixo viés. Onde tem um baixo viés, quer dizer que ele consegue aproximar alguma função real que gerou esses dados. E nota que ele realmente consegue aproximar a função real que gerou esses dados até o ruído, que até as variações dos dados ele aproxima. Então, a distância desse modelo para a função geradora de dados, que é desconhecida, porque se a função geradora de dados fosse conhecida, a gente não precisava de aprendizado de máquina. Se eu atiro uma flecha, existe uma equação física que descreve aquilo. Aprendizado de máquina usado e ciências da usada para os problemas que eu não sei a equação fechada. Nesse caso eu sei, eu fiz de propósito. Mas assim, pense grande. Então, esse modelo tem um baixo viés. Mas ele tem uma alta variância. E o que é uma alta variância? Ele é muito sensível a novos dados. Então, existe um modelo ótimo que está nesse meio termo de viés e variância, entende? Que é o que melhor generaliza para novas bases. São novas bases, futuros. Então, você tem uma certa, vamos dizer assim, evidência, é a palavra correta, de que, ao usar esse modelo na prática, que é isso que a Netflix faz, a Google faz, com modelos que eu prevê vocês, que você vai clicar no filme ou comprar um produto, ao usar esse modelo na prática, ele não vai mudar muito do comportamento esperado. Entendeu? E ele vai se comportar igual a estava no momento de treino. Então, assim, está claro para vocês, talvez esse é um grande problema da graduação como um todo. A gente, às vezes, entra num baixo nível, o aluno fica preocupado sobre o que é gradiente descendente, que ele tem que aprender isso também, mas esquece, às vezes, do alto nível. Qual é o grande problema de ICD? Fazer inferências da relação causa e efeito evidencial.
Eu sei que aqui não é causalidade pura, né? É uma dúvida que um aluno teve por ver, mas tentar achar relações entre x e y. Só que a gente não sabe a relação escrita, isso não é física. Então a gente tem teste de hipótese, que dá evidência para essa relação, tomar uma vacina ou não. E a gente tem aprendizado de máquina, que dá evidência para essa relação. Será que esse modelo captura o futuro? E capturar o futuro quer dizer que a minha relação aprendida ela foi boa o suficiente. E só para resumir os termos da aula, né? Assim, da última aula, que é uma aula complicada, eu sei. Quando eu tenho um modelo muito simples, ele tem um alto viés, porque ele está longe do modelo real, e tem uma baixa variância, porque ele tem um erro comum para todas as bases. Existem modelos de baixo viés e alta variância, porque ele é muito bom para uma base de dados, então é baixo viés, mas tem alta variância, que ele é muito sensível a novas bases de dados. O modelo que generaliza o que eu observo nos dados, mesmo sem eu saber se é no x ao quadrado, é um modelo que tem baixo viés e baixa variância. E o trabalho do aprendizado de máquina é um pouco isso, aproximar funções complexas, que eu sei que o x ao quadrado não é complexo, com modelos de regressão, ou com modelos de classificação, com modelos de regressão polinomial, e por aí vai. Né? Na nomenclatura de CD, modelos complicados têm mais atributos, tipo esse aqui tem 13 ou 14 atributos, né? Modelos simples têm menos atributos. E existe um meio termo de quantidade de atributos que captura a tendência ideal. A aula passada a gente também falou como um erro quadrado meio que tem essa noção de viés e variância, e a gente meio que, ao otimizar o erro quadrado em conjuntos ocultos, que é o treino de validação, a gente consegue achar esse meio termo ótimo, e tem que falar, ok, isso aqui é o meu modelo ótimo. Né? Então, se eu tenho o erro, quanto mais complicado o meu modelo, menor é o viés, maior vai ser a variância, só que a variância tem a ver com novas bases de dados. Como é que eu vejo isso? Eu crio um conjunto de testes, e eu vejo qual é o de validação, e eu vejo qual é o erro de validação. Aí, se eu treino em um que está reduzindo e aumentando a variância, e vejo o erro em outro, eu consigo achar esse pontinho ótimo, que é o que a gente quer. E eu já falei isso, né? Assim, o número de atributos controla essa complexidade do modelo. Tá claro, gente? Até aqui? Alguma dúvida? Antes de passar para o resto dos slides? Tá claro qual é a ideia do problema e por que a gente não tem mais de teoria sobre limite aqui, então? Isso muda um pouco para a gente. Alguém me passou uma dúvida? Não. Teremos 5 segundinhos, ninguém tem dúvida. Vou assumir que vocês não têm dúvidas. O time está parado, eu vou assumir que vocês não têm. Claro. Oi, pode falar. Oi, não, só para falar que tá claro. Tá claro, tá bom. Ok. Tá, então vamos mudar aqui a base de dados, só para eu esquecer aqui um pouco o que eu vou falar agora, depois dessa pauta. Então vamos olhar para uma base de dados agora, que são os apartamentos de BH, né? Tipo, eu quero prever, por exemplo, qual vai ser o preço de venda de um apartamento de BH. E a gente pode ter aqui as várias correlações que eu fiz com o Seaborn, tem o exemplo nos slides, na página, de como fazer esse gráfico. E quando eu olho para esse gráfico, tem uma série de atributos que servem para prever qual vai ser o preço do apartamento, né? Tipo, quanto maior a área, porque aqui tá, quando eu colocar o slide vai ficar um pouco... Quanto maior a área que está aqui, no eixo X, o preço parece subir. Embora não pareça ser tão linear não, mas parece que vai subindo com a minha área. É o que está aqui. Quanto mais, vamos ver, quartos eu tenho, maior vai ser o preço também, numa relação um pouco mais linear. E a gente pode tentar aprender qual é o melhor modelo para prever o preço de um apartamento em BH. Então, eu vou fazer uso de dois modelos. Um que só usa a área e outro que usa todo o resto. E eu vou separar duas bases de dados. Eu peguei minha base, separei assim, uma treino e uma teste.
Ah, não, isso aqui é só um motivo. Desculpa, gente, tem uma motivação para o módulo 4. Mas o que vai acontecer nessa. A gente tem que pensar. Assim, o que vai acontecer nesse exemplo é que vocês vão ver que nem todo atributo é importante para esse problema. E o problema de regularização, aqui é a parte que eu perdi, vai ajudar a gente a escolher quais são os melhores atributos para fazer essa minha previsão, que é justamente na lista que a gente não viu agora. Então, a gente observou nesse módulo a regressão linear por diversos ângulos, né? A gente viu a noção de correlação através da regressão simples, uma visão mais estatística. A gente viu uma noção de otimização por aprendizado de máquina, que é otimizar um erro quadrado. Aprendizado de máquina, no geral, vai tentar otimizar funções mesmo. A gente viu uma visão probabilística, que é a noção de verossimilhança. Geralmente, verossimilhança e erro caminham juntos. Um é o negativo do outro. Vocês viram isso para a regressão linear. E se mantém para o resto do assunto, para vários modelos de aprendizado de máquina. A gente viu como otimizar modelos, que é o nosso gradiente descendente. E mais importante, por isso eu gosto de revisão, a gente dá um passo usando teoria para lembrar, mas peraí, mas por que eu uso uma regressão? Para fazer uma previsão de uma base futura. E viés e variância mostra, teoricamente, qual é a ideia de generalizar. Mas se você se perder na matemática, se você se perder no código, pense só isso. A ideia é criar modelos que preveem o futuro. Eu não conheço o futuro. Eu crio bases que imitam o futuro. Então, eu vejo o erro em novas bases para pegar o melhor modelo entre viés e variância, que é a noção de como o modelo vai generalizar. A gente não falou nada ainda em como modelos podem escolher automaticamente quais são os melhores atributos. Isso vem com regularização, que é o módulo 4. Como eu já falei com vocês, né, acho que na live do primeiro e segundo módulo, talvez o primeiro foi um pouco estranho, por causa do Natal esse ano, né? Existem dois percursos de DCV. O que a gente segue é aprender a explorar os dados. Quando você entende seus dados, você faz o teste de hipótese no projeto de vocês. Depois do teste de hipótese, vocês pensam em previsões que vocês querem fazer, que a gente resolve por regressão linear ou por regressão logística, que vai ser o nosso módulozinho 4. A gente está seguindo esse caminho, poderia seguir outros, o DT100 segue um caminho meio que diferente, mas eu espero que esteja ficando claro qual é a ideia e o problema, que é generalizar. Tudo aqui tem a ver com generalização. Modelos que capturam o futuro, hipóteses que são replicáveis. Né? Tudo tem a ver com a noção de você trazer um conhecimento que você pode falar, amanhã a coisa vai se comportar igual. E isso é boa ciência. Mais uma vez, né, tipo, se eu faço um problema da regressão linear do apartamento, como é que eu sei exatamente o que importa e o que não importa? Quando a gente fizer regularização, a gente vai responder o que importa e o que não importa. Só que além de regularizar, vocês têm uma outra ferramenta que é muito boa para colar o módulo 2 com o módulo 1. Entendeu? Que é o quê? Cada peso de um modelo estatístico, ele pode ser visto como uma estatística também. Ele pode ser visto como uma média. Isso aqui é a média esperada da importância da área. Isso aqui é a média esperada da importância dos quartos. Isso aqui é a média esperada do número de suítes. Isso aqui é a média esperada da quantidade de vagas. Alguns desses modelos são estatisticamente significativos, outros modelos não são estatisticamente significativos. Mas, claro, o que é a significância estatística? Ah, tem um intervalo de confiança. Como é que eu computo um intervalo de confiança? Ah, tem o bootstrap, que serve para qualquer estatística com algumas restrições. Então, se eu fizer um bootstrap dos dados e computar intervalos de confiança para esses pesos, eu consigo ver uma outra noção de generalizar, que não é focado em dados, é focado em pesos. E regularizar também vai ser um pouco disso na próxima aula. Então, se eu faço um bootstrap da minha base, tenho uma base X, uma regressão para Y. Faço uma escolha aleatória com reposição, pego
X daquela base de dados. Como é que essa escolha aleatória funciona? np.random.choice faz basicamente me dê elementos de 0 ao tamanho de y e 0 ao tamanho de y elementos, que é o bootstrap, né? Para ser meio que mesmo tamanho da base com reposição. Eu não preciso remover duplicados. Isso aqui está um pouco estranho, quando eu vou ver o porquê esse código está assim. E eu vou selecionar em x e em y qual é a minha base aleatória com reposição. Vou fazer o fit do meu modelo. Na verdade, isso aqui está errado. Esse set está errado. Eu falo logo. Isso aqui nem deveria estar aqui certo. Mas é uma lista, que é a minha escolha de base aleatória. Vou gerar o meu modelo e vou pegar vários pesos e vou ver via Bootstrap onde é que cai cada um desses pesos. Olho, 95% dos casos, onde cai. Se eu pego o intercept, que é a minha constante, entendeu? Eu vou ver que o 0 está incluso no intervalo de confiança. O que isso quer dizer? Que, muito provavelmente, se eu repetir o experimento, eu não posso descartar o 0 como um valor não plausível. Então, parece que a constante não importa tanto para a nossa previsão do apartamento. Se eu pego a área do apartamento, você vê que o intervalo de confiança, 95%, não tem o 0. Então, quer dizer que esse atributo, ele tem um peso positivo. Não só ele tem um peso positivo, como é acima de 0, estatisticamente, dizendo que a área é um bom preditor do preço de um apartamento. O número de quartos também é um bom preditor do preço de um apartamento, pois não inclui 0 no intervalo de confiança. O número de suítes também é um bom preditor do número de preço de apartamento, pois não inclui 0 no intervalo de confiança. Vagas também é. E por aí vai. Vou até comentar aqui logo, porque isso aqui realmente está estranho, esse set, que vem de outro lugar. E é isso que eu tenho de fechamento desse módulo, gente. Alguma dúvida? Alguma coisa? Sim? Não? Então, ok. Scikit-learn. Vou falar com vocês rapidinho sobre o Scikit-learn, já que a gente usar no projeto. Scikit-learn é uma biblioteca que tem um mundo de modelos. E é um mundo de modelos mesmo, assim, para vocês usarem no futuro. A grande vantagem do Scikit-learn que eu vejo é que foi a biblioteca que colocou basicamente tudo que é aprendizado de máquina clássica embaixo de uma outra linguagem. E quando eu falo outra linguagem, não é Python, não. É uma linguagem meio que, assim, PDS2 mesmo, herança de código, etc. Mas, assim, todos os modelos seguem a mesma interface, ou seguem a mesma classe abstrata. E todo modelo de Scikit-learn segue essa noção de que vocês fazem o ajuste do modelo com fit, que é esse método aqui, fit, regressão.fit, entendeu? O nosso modelo. E você aprende qual é a melhor linha. Se você quiser prever alguma coisa, todo modelo de Scikit-learn tem um predict, que está aqui a função predict, que prevê para outras amostras. Quando eu faço o meu viés e variância, aqui, eu faço fit na amostra X, e eu posso fazer predict na amostra X ou na amostra de teste, qualquer amostra de teste que eu precisar fazer. Aqui. Aqui é fit e predict na mesma amostra, mas aqui é um predict em outra amostra. Isso aqui a coisa não se dá muito bem. E isso que, meio que assim, faz Scikit-learn ser bom para a noção de treino e validação de teste. Né? Eu crio vários conjuntos e com a mesma API eu faço o meu fit predict. E a coisa meio que funciona muito bem, né? Tipo, se a gente pega aqui o exemplozinho, você vê que ele separa uma base de treino de diabetes, que é basicamente assim, diabetes de acordo com o nível de açúcar no sangue, possivelmente. Separa uma base de teste, você faz fit na base de treino e você faz predict na base de teste. Aprendi o modelo no treino, previ no teste. Vejo o erro no treino, vejo o erro no teste. Aqui tudo que ele fez foi no teste, né? E eu vejo quão bom é o meu modelo nessa minha basezinha de teste. Por que isso é tão importante, Flávio? Ter uma API consistente para a gente conseguir usar?
Porque se você for usar um modelo de regressão ultra complicado, que a gente não vê em ICD, mas vocês podem ver, por exemplo, em aprendizado de máquina ou em outras matérias, tipo, eu vou aprender uma rede neural, uma rede de, etc. Embora essa rede não é a melhor coisa que uma rede neural profunda, não. O fit e o predict se mantém. A API é a mesma para qualquer modelo. Ah, Flávio, um dia eu li na internet que existe uma coisa chamada de processos gaussianos. Não é assunto de ICD, mas serve para regressão. Regressões complicadas. Scikit-learn vai ter o mesmo modelo, que não está aqui, né? Vai ter o mesmo modelo, que eu perdi aqui, mas eu tenho aqui na API, lendo a API da documentação. E, gente, é muito importante para vocês, como cientista da computação, começar a aprender a ler APIs. Né? Tipo, você tem que começar a ler isso aqui e entender o que está acontecendo. Isso serve para C, C++, Python, qualquer coisa. Você vai ver que eu tenho aqui o fit, para aprender os dados, e o predict, para prever os dados. É a mesma interface para qualquer modelo. E uma coisa muito bacana dessa Scikit-learn é que tem também funções, se vocês vão aqui no User Guide, para você fazer a validação cruzada. Né? Então, toda a ideia de validação cruzada, ela é sumarizada nessa noção. Você tem uma base de dados, como a gente falou na aula, você vai separar em treino e teste, você vai escolher os melhores parâmetros, isso aqui vai voltar na classificação, para vocês aprenderem um pouco mais, a gente não tem muitos parâmetros ainda para exemplificar até agora na matéria, o que é hiperparâmetro. Você vai aprender os melhores hiperparâmetros e vai ver no fim do dia qual é o melhor modelo no seu teste. Tudo isso vem escalando Model Selection, Train, Test, Split. Separa em treino e teste. Eu quero 40% de teste. Então, eu quero um futuro que é 40% da minha base de dados que eu peguei até agora. Vou pegar aqui esse meu teste. Treino um modelo complicado. Treinei aqui um modelo complicado com fit. Vejo qual é no teste com... Aqui ele fez score, né? Já é o erro normal, mas pode fazer predict. Isso aqui é um erro quadrado. E vocês vão fazer tudo isso na biblioteca. Eu já falei de validação cruzada? Acredito eu que já. Entendeu? Então, se você faz validação cruzada, e qual é a ideia? Separa um teste, pega a minha base de treino e dou uma chance para cada ponto ser uma validação ou um subteste. Por que eu faço isso? Porque eu tenho que ter um teste sempre em aprendizado de máquina, que é um teste que eu nunca toco nele. Ele realmente é um futuro que eu ocultei. Isso aqui eu só olho no fim do dia, no fim de eu terminar todas as minhas análises. Então, eu vou otimizar o melhor modelo no treino, só que como o teste é o futuro, eu tenho que criar um futuro visível. Eu sei que os dois são visíveis, mas eu tenho que criar um outro futurozinho visível, que é o assunto da última aula, que são esse cross-fold aqui. Então, tem direto em Scikit-learn uma função cross-validation score. Depois que eu fiz treino e teste, eu posso pedir um cross-validation score no meu treino, que já vai fazer essa validação cruzada e achar qual é o melhor modelo. E tem uma série de outras bibliotecas e outras funções que vão ajudar vocês a fazer esse tipo de avaliação. Então, eu realmente recomendo se acostumarem a ler o que é Scikit-learn. Qualquer dúvida, fale comigo, com o Felipe. A gente não tem aula de Scikit-learn, eu vou colocar uns vídeos para vocês aprenderem um pouco mais como fazer essas análises em Scikit-learn. Né? Tipo, o DataScience tem alguns vídeos bons em inglês, mas eu vou pegar alguns em português também. E isso ajuda vocês na lista e no futuro. É isso, gente, que eu tenho para os nossos 50 minutinhos de hoje, tirando dúvidas e assuntos que vocês queiram falar. Tá claro, gente? Alguma dúvida? Ficou confuso? Ficou claro? Querem saber alguma coisa? Então, aqui, tá tudo ok. Então, ok. Qualquer dúvida, falem comigo, via texto, grupo, e-mail. E-mail é mais difícil, demora um e-mail. Demora uns 4 dias com e-mail, às vezes. Então, mas Teams também eu vejo e vou acumulando. Tudo que vocês me mandam de problemas, eu acumulo. Não se preocupem que eu não esqueço deles. Então, tipo assim, na primeira lista tinha um problema na aula de CDF. Alguém falou. Então, antes de fazer o commit aqui, eu corrigi
a minha função CDF. Então, alguém falou de um erro na aula de regressão, ela não corrigiu, eu acho, mas eu vou aos poucos vendo e corrigindo aqui o material. Então, podem mandar qualquer coisa que vocês acham, a gente melhorar na matéria para alunos futuros. Certo? Espero que estejam gostando do ICD, mesmo sendo remoto. Espero que o projeto esteja divertido. Vou postar a nota da entrevista, ver se eu faço isso agora depois da aula, já aproveitando que eu estou falando de ICD nesse momento, e organizar o material de vocês para os próximos módulos. Se alguém não tem nenhuma dúvida, fecharei a aula em poucos segundos. Dou-lhe 1, 2, 3, então. Boa tarde, gente. Obrigado por vir. Até a próxima live. Qualquer coisa a falar. Mudei.